As pessoas conhecem o wokeísmo, a discussão do wokeísmo, justamente pela sua faceta mais polêmica, que são os filmes, são as mudanças que acontecem nas obras, nas séries. Na propaganda, né? Exato. É, e mal sabem eles que essa lacração, essas coisas, na verdade, tem um substrato filosófico, psicológico por trás, né? Um conjunto de intenções. Então, mal ou bem, poucas coisas chamam mais atenção do que o wokeísmo e poucas coisas são tão estudadas. Então é um pouco aquela parada, né? Esconda a vista de todos, né? Por que você acha que é pouco estudado? Ah, eu acho que é pouco. Na verdade, eu não acho que é pouco estudado. Eu acho que é pouco difundido o estudo. Ah, Então, entendi. por exemplo, o wokeísmo, pra você ter noção, ele chega a ter 6 visões diferentes. Tem aqueles que dizem que é marxismo cultural. Por exemplo, já chegou a conversar isso no outro podcast, né? O professor, a professora Paty Silva, também acho que é o caso. O Jordan Peterson, o Douglas Murray. Tem várias figuras que consideram que é uma vertente do marxismo cultural. É a nova faceta que o marxismo cultural assumiu. Tem aqueles que acreditam, por exemplo, que é uma deturpação dos movimentos sociais. Aí tem o Thomas Sowell, o Frederick de Boer. Tem aqueles que acreditam que é uma versão gnóstica, que é uma estrutura gnóstica, uma religião gnóstica, que vai se demonstrando ao longo da história de diversas formas. Então, é o caso do James Lindsay. É, tem aqueles que acreditam que é uma estrutura de deturpação, por assim dizer, de certas ideias que foram vigorando na arte, né? É uma questão artística. Então, a arte, de tempos em tempos, ela degringola em um tipo de visão um pouco abstracionista e tal. Eu lembro do professor Orlando Fedeli dizendo que existe uma... e ele tá muito certo nisso. Existe sempre um período racionalista e um período irracionalista que o procede, né? Exatamente. Tem uma parte também da discussão hoje do wokeísmo que trata isso. Existe a minha vertente, que acredita que é uma questão pós-estruturalista, que boa parte do pós-estruturalismo e do pós-modernismo hoje vigoram como as principais ideias por trás dos wokes. Os wokes, eles sustentam a chamada condição pós-moderna. Tem aqueles que acreditam que é uma deturpação do liberalismo, que são aqueles que dizem que de uma forma ou de outra isso foi fomentado pelas agências liberais, pela Ford Foundation e tal, e que em algum momento eles se transformaram em algo que não dava mais para conter, e aí tomaram forma própria e tal, 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 tal. Mas, veja, é muito discutido. Tem Mas 6 vertentes. tem é muito discutido, mas não é muito difundido. Ou seja, sequer nós temos uma clareza muito significativa sobre quais são as posições que as pessoas poderiam ver até sobre isso. Por quê? Porque fica preso naquele discurso superficial. É muito mais fácil, até pessoas que eu considero pessoas sérias, eu fiz vários elogios, por exemplo, ao Thiago Braga, acabam levando o assunto de uma forma um pouco superficial quando toca no wokeísmo. E por quê? Porque, primeiro, a gente vê a exibição do fenômeno, a coisa acontecendo. Então a gente vê a deturpação na série. Só que a deturpação na série, as pessoas pensam assim, ó. Essa deturpação que aconteceu na série, ela foi boa ou ruim? Essa deturpação que aconteceu na série, ela é compatível com a história ou não é? Eu posso gostar dessa obra ainda assim? Eles se perguntam, mas isso aqui não pode ser justificado por aquele elemento anterior? Alguma coisa, sei lá, teve algum quadrinho em que o personagem era gay. Porque acontece muito isso no mundo dos quadrinhos. Tem infinitas histórias. Então, se teve alguém que um dia falou que aquele personagem era gay, ele pode ser gay. Então, essa é uma discussão sobre a obra. Só que o problema é que o wokeísmo se caracteriza justamente por essa discussão da obra nunca ter acontecido. Essa discussão que foi criada pelos fãs da obra não aconteceu. O que aconteceu? Que nem está acontecendo com o Oscar agora. Tem um conjunto de pré-condições para você participar do Oscar. Você precisa ter uma parte do seu personagem representando minorias. Você precisa ter uma parte do seu personagem sobre um tema social. Como você tem que atender essas condições, você diz lá, check, check, check. Beleza, então pode entrar.
Então, você não se perguntou, você justifica depois que você já conseguiu, de fato, o financiamento. Tudo isso tem a ver com o ESG. Tem a ver com o DEI. São os projetos de inclusão das empresas que recebem financiamento público, seja sob a forma de isenção de imposto, seja sob a forma de incentivo direto, programa de financiamento, ou até mesmo certas permissões para atuar em certos lugares, como no caso do Oscar. Esses projetos estabelecem regras. Você pode falar disso aqui sob essas condições. Ó, se você cumprir, você tiver a personagem mulher, essa personagem mulher estiver desempenhando o papel de superar sua condição de mulher, e, simultaneamente, você tiver lá embaixo a possibilidade de que outros personagens de outros gêneros e outras raças estejam ali na história. Então, ele vai entrar. E aí, muitas vezes, o tamanho da isenção fiscal é maior do que o orçamento do filme. Ah, entendi. O filme já se pagou. E aí as pessoas discutem sobre o mérito disso daqui. E isso daqui nunca existiu. Empresas como a Sweet Baby Inc., que fizeram, por exemplo, agora consultoria para Santa Mônica, que faz o God of War. Essas empresas, elas não sabem nada de God of War. Nada da história original. Ah, certo. Não precisa saber. O que eles precisam orientar? Qual que é o produto deles? Aqui estão as condições, é assim que você faz. Vai passar ou não vai passar? Ah, entendi. Então vira também, de um lado, uma coisa meramente comercial também, né? Mas é. E aí os fãs tentam justificar isso. E fica uma galera de esquerda e uma galera de direita discutindo, sem discutir o mérito da questão. Essa personagem, ela foi muitas vezes contaminada e não tem mais conexão com a história. E a denúncia, ao invés dela ser, veja só, o boicote que as pessoas que não participam dessa indústria estão sofrendo. Veja só, isso daqui são as pessoas que de uma forma ou de outra estão lutando para não fazerem parte dessa estrutura de incentivos e continuarem no mercado. Se a gente não olha para isso, opa, nunca vamos chegar no objeto. Nunca. Nunca. Porque você vai justificar isso em toda obra. Toda obra tem poréns, toda obra tem... E as histórias, os roteiristas, eles ainda são pessoas competentes. Então eles vão dar um jeito de encaixar isso na história, de justificar aquilo ali de uma forma ou de outra. Porque são pessoas que estão no auge da indústria, fizeram 10 filmes, 15 filmes, então eles vão saber. Sabe como funciona, sabe como fazer. Exato. Coisa, Então, né? ele vai inserir isso na história para tentar minimizar o impacto disso. Mas eles não estão felizes. Os roteiristas não estão felizes. Eles trabalham por uma coisa que mina a criatividade deles. É tanta tentativa de inovar e de transformar as coisas, e você tem uma série de requisitos que você tem que cumprir. Como é que você cumpre isso com a Odisseia? Entendi. É um problema sério para os roteiristas que gostam do trabalho, que são fiéis à história e tal. As guerras de Stalin foram suas atrocidades. Esse livro prova e documenta isso. Não perca a oportunidade de comprá-lo com excelente desconto. 40% de desconto até o dia 30 de junho. Não perca, hein?